Irmãos queridos, eu estou tão grato a Deus pela bênção de compartilhar com vocês mais uma vez a palavra. E eu quero convidar a todos para abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, conforme o relato de João, no capítulo 21. Essa é a história de um homem parecido com você e comigo. Essa é a história do milagre da restauração. Se existe uma mensagem que eu preciso ouvir com muita frequência sobre a restauração. Eu sou fraco, sou vulnerável. Deus conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó. Melhor do que você se conhece, Deus conhece você. E talvez alguns aqui tenham passado dias difíceis, dias de turbulência, dias de dor, dias de lágrimas, talvez até deslizes, talvez até quedas. Talvez você chegou até a pensar em retroceder, em desistir, dar marcha ré. Mas esse texto vai mostrar para nós que Jesus não desiste de nós. O pior que seja o cenário que nos atingiu, Ele não abre mão da nossa vida. Então convido você para abrir a Bíblia aí em João 21. Está escrito o seguinte: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também um pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho,
estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu quero pedir licença e permissão a vocês para só voltar a esse texto já na conclusão da minha fala. Hoje eu gostaria de trazer à memória esclarecida de vocês a história de Pedro. A história deste homem que nasceu em Betsaida, que era filho de João e irmão de André, desse homem casado, empresário de pesca, que agora morava em Cafarnaum, quartel-general do ministério de Jesus. Desse homem que se tornou um seguidor de Jesus, mais tarde um apóstolo de Jesus, e o líder deles, tanto antes da sua queda, quanto depois da sua restauração. Deste homem que Deus levantou para abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios. Deste homem que, restaurado por Jesus e cheio do Espírito Santo, tornou-se um homem de oração. Ao pregar a palavra, os corações se derretiam. Ao orar pelos enfermos, eles eram curados. Quem é este homem? E eu olho a Escritura e vejo nos Evangelhos, e também no livro de Atos e nas epístolas que escreveu, que este homem é muito parecido com você e comigo. Aliás, Pedro é um símbolo da raça humana. Homem constante, altos e baixos, avanços e recuos. Homem capaz de uma fé tão robusta a ponto de andar sobre as águas, mas logo se capturou a dúvida e naufragou nas águas revoltas da incredulidade. Homem capaz de fazer uma profissão de fé tão cristalina: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida repreender Jesus e querer afastá-lo da cruz. Homem capaz de uma coragem audaciosa, a ponto de dizer: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para depois negar Jesus covardemente. Quem é este homem? Pedro não está distante de nós. Pedro está aqui hoje. Ele está aqui hoje, nessa noite. Pedro mora debaixo da sua pele. O sangue de Pedro corre em suas veias. O coração de Pedro bate em seu peito. Você tem o DNA de Pedro. Você é Pedro. Eu sou Pedro. Nós somos Pedro. Portanto, o que Jesus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nesta noite. Um dos primeiros episódios ocorridos com Pedro está lá em Lucas 5. Jesus estava às margens do mar da Galileia, pregando para uma grande multidão. Esse lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, encurralado pelas montanhas de Golã de um lado, as montanhas da Galileia do outro, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Os pescadores já voltavam da sua lida, uma noite fracassada, nada conseguiram pegar, e Jesus olha e vê dois barcos ancorados, um deles é o de Pedro. Propositadamente Jesus entra no barco de Pedro e diz para ele: afasta o barco da praia, Pedro. E Jesus transforma aquele barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e dali ele ensina a grande multidão. Depois Jesus se dirige a Pedro assim: Pedro, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Vá para o fundo, lançai as vossas redes para pescar. O texto é muito breve, e eu penso que deve ter tido uma espécie de diálogo de Pedro com Jesus assim: ô mestre, desse negócio aqui entendo eu. Eu sou um pescador profissional. O senhor sabe que eu conheço cada palmo desse lago. O senhor sabe que é de noite que se pesca. E o senhor sabe que nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos.
Senhor, o mar não está para peixe hoje não. Mas de repente acende-lhe na alma um lampejo de fé, e ele diz assim: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Quando ele lança as redes, um cardume começa a pular, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas de um milagre extraordinário, ele deixa para lá o barco, ele deixa para lá as redes, ele deixa para lá os peixes, vai na direção de Jesus, se prostra aos seus pés e diz: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. E Jesus olha para ele e diz: não temas, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. Nesse momento Pedro é pescado na rede da graça de Deus, e deixa sua empresa pesqueira, e se transforma num seguidor de Jesus, num discípulo de Jesus, mais tarde num apóstolo de Jesus. Ele caminha com Jesus, ele escuta Jesus, ele vê os milagres de Jesus, os coxos andam, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os endemoniados são libertos, os mortos ressuscitam, os milagres florescem. Quando Jesus está indo lá para o extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, onde nasce o rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que é que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas. Em outras palavras, o povo não sabe nada a teu respeito. Talvez ainda assim é hoje. Então Jesus se volta para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, e Pedro, que era um falante, e Pedro, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, se levanta e responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus: parabéns, Pedro, você é um homem de refinado discernimento. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus diz assim para Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou, porque você tem melhor capacidade de entendimento. Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está, Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é: quem é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que o próprio Pedro é a pedra. Há uma frase muito conhecida no mundo, no universo latino, que diz assim: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a declaração de Pedro é a pedra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A terceira interpretação é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Nessa cremos, essa professamos, essa definição nós subscrevemos. E o texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Há na língua grega um trocadilho no texto que não transborda para a língua portuguesa. A palavra Pedro no grego é Petros, e Petros é literalmente fragmento de pedra. A palavra pedra no grego é Petra, e Petra é rocha inabalável, metáfora usada apenas para Deus na Bíblia. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Mas o pronome também nos ajuda.
Qualquer pessoa que tenha uma noção mínima da língua portuguesa, ou do grego, ou do inglês, sabe a diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia na mão, eu digo esta Bíblia. Mas se eu coloco esta Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito assim: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele disse assim: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está ensinando 4 verdades aqui. Primeiro, ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Segundo, ele é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, e ele a comprou com o seu próprio sangue. Terceiro, ele é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, quem edifica a igreja não sou eu, quem edifica a igreja não somos nós cooperamos com ele, mas quem edifica a igreja é ele mesmo. Quarto, ele é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem pobreza, não tem perseguição, não tem fornalha, não tem martírio, não tem ameaça, não tem inferno nenhum que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque Jesus Cristo, seu Senhor, é quem a protege. Depois que Jesus explica para os discípulos quem ele é, ele passa, diz Mateus 16, para uma nova fase do seu ensino. Que fase? É a partir daí que ele explica para os discípulos que era necessário que ele subisse para Jerusalém para sofrer muitas coisas nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto para ressuscitar ao terceiro dia. Quando Pedro escuta isso, diz a Bíblia que o próprio Pedro, que acabara de dizer que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte, diz: vem cá Jesus, vem cá, vem cá, vem cá. E passa a reprovar Jesus, passa a repreender Jesus, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, isso de modo algum pode te acontecer, para com isso. Que pensamentos mais doentios, que pensamentos mais soturnos. Para de pensar em morte, pensa em vida. Diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Irmãos amados, se a igreja fosse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre areia movediça. Mas louvado seja Deus, ela está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse? Jesus não disse que Pedro é Satanás, ele não disse isso. Segundo, Jesus não disse que Pedro está endemoniado, Jesus não disse isso. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar, não, Jesus não fez isso. Jesus mandou Satanás arredar. Que Satanás? Aquele mesmo que fora derrotado lá no monte da tentação, está de volta, com outras armas, com outras estratégias. Esse Satanás, Jesus diz: arreda, Pedro fica, Pedro é meu discípulo, Pedro é meu apóstolo, em Pedro eu vou continuar investindo, mas Satanás, arreda. Sabe por que é importante entender isso? Se você não discernir isso, você diz assim: arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, quem arreda é Satanás, Pedro fica, Pedro é discípulo, em Pedro Jesus vai continuar investindo. Sabe o que significa isso, amados? Apesar das nossas quedas e deslizes, Jesus não desiste de nós. 6 dias depois, diz a Bíblia, Jesus sobe para um alto monte com o propósito de orar. E leva consigo Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia que Jesus ora, mas eles dormem.
porque o que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. No topo daquela montanha, diz a Bíblia, que 4 milagres aconteceram. Primeiro milagre, Jesus foi transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilhava como o sol, as vestes de Jesus brilhavam como a luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quando Pedro vê e escuta essas coisas, diz a Bíblia, que ele, sem saber o que estava falando, disse assim para Jesus: mestre, mas é muito bom estarmos aqui. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra de Moisés, outra de Elias. Ele pensava que ele estava no controle da situação, ele nem sabia o que estava falando, diz a Bíblia. E por que ele não sabia o que estava falando? Falando uma bobagem, uma bobagem. Ele estava vendo milagres, mas ele não estava discernindo a centralidade da pessoa de Jesus. Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Segundo lugar, Pedro não está discernindo não apenas a centralidade da pessoa de Jesus, mas Pedro não está discernindo a centralidade da obra de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus desce desse monte, ele cura um menino endemoniado, devolve o menino ao seu pai curado, liberto. E diz lá em Lucas 9:43 que diante desse milagre, todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio dele. Todos quem? A multidão e os discípulos. E Jesus vê nessa admiração uma sedução perigosíssima. Que sedução? A mesma de João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes, aquela multidão quis fazer de Jesus um rei, um Messias político, um operador de milagres, alguém para resolver os seus problemas imediatos, para curar os seus enfermos, para alimentar os seus famintos. Jesus percebe que esta onda, essa tendência, essa sedução está rondando de novo o coração dos discípulos. E então diz Lucas 9:44 que diante disso Jesus se dirige aos discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem em vocês que eu vou ficar aqui apenas como operador de milagres. Não pensem em vocês que eu vim ao mundo apenas para resolver os seus problemas imediatos, temporais e terrenos. Não pensem em vocês que eu vim aqui apenas para solucionar os problemas do aqui e do agora. Eu vim ao mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que eu vou trazer plena redenção para vocês. Eu pergunto a vocês hoje, qual foi a pauta daquela reunião de Moisés e Elias com Jesus lá no monte? Sobre o que conversaram? O que a Bíblia diz? Lucas 9:31 diz que eles conversaram sobre a partida de Jesus para Jerusalém. A palavra partida no grego aí é êxodos, de onde vem a palavra portuguesa, êxodo. E o que foi o êxodo? A libertação do cativeiro, a quebra das algemas, a porta do cativeiro se abriu, e o povo de Deus ficou livre. Pois então, a partida de Jesus para Jerusalém, ou seja, a sua morte na cruz, foi o nosso êxodo. Foi lá na cruz que Ele nos tornou livres. Foi lá na cruz que Ele nos redimiu. Foi lá na cruz que nós nos tornamos filhos de Deus, livres do cativeiro. Mas diz Lucas 9:45 que os discípulos não entenderam isto. Vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus, nem o que Ele veio fazer. Por que é importante isso, irmãos? Dê uma olhadinha, liga a sua televisão, num chamado programa evangélico. Liga o seu rádio. Você vai ouvir o seguinte:
Milagres, 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 milagre que existiu, milagre que não existiu. Tem dois jeitos de milagre. O tempo todo milagre. Com o seguinte pensamento. Se tiver mais milagres, nós vamos crer mais. Isso não é verdade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Propositadamente, note comigo que no topo desta montanha tem 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Leia sua Bíblia e você verá. Foram essas 3 gerações as gerações que mais viram milagres acontecendo na história, e foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Quando Jesus desce desse monte, diz Lucas 9, 51 a 53, que Jesus começa a caminhar para Jerusalém. Todo mundo via isso no rosto dele. Ele desce desse monte para cumprir essa agenda da sua partida para Jerusalém, da sua morte em Jerusalém. Quando ele está entrando em Jerusalém na festa da Páscoa, que era uma festa muito importante, a mais importante, a população de Jerusalém quintuplicava, e está lá aquela multidão aguardando Jesus, outra multidão entrando com Jesus, e ele vai entrando pelo Monte das Oliveiras, e ele vai entrando e o povo vai cantando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras, ele vai cruzando o Vale do Cedron, ele vai começando a subir as encostas do Monte Moriá. Lá está o templo, lá está a entrada da cidade, e quando Jesus está entrando na cidade, ele começa a chorar, diz Lucas. Começa a chorar. O povo canta e Jesus chora. E chora por quê? Chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Chora porque aquela era a cidade que matava os profetas. Chora porque aquela cidade é a cidade que vai levá-lo para a cruz. Chora porque Jesus vê profeticamente aquela cidade sendo arrasada pelos romanos, sendo destruída pelos romanos, e os judeus sendo dispersos pelo mundo, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Quando Jesus entra, daqui a pouco ele chega para João e para Pedro e diz o seguinte: vocês vão preparar para mim um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Aí Pedro e João preparam o cenáculo. Imagine que está tudo pronto, a mesa posta. O que tem nessa mesa? Tem um cordeiro assado, tem pão sem fermento, tem ervas amargas, tem o vinho, todos assentados à mesa. E de repente, um bochicho pede ouvido: e aí? Quem de nós é o maior? Quem de nós vai ter primazia? Quem de nós vai ocupar a posição mais elevada no reino? Quem de nós é o mais importante aqui? E quando Jesus nota que eles estão antenados no outro canal, Jesus está mergulhado na sombra da cruz, e eles buscando prestígio, Jesus se levanta da mesa, choca-os não com palavras, mas com atitudes. Pega uma toalha, se cinge, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E eu imagino a cena, eu imagino o constrangimento, eu imagino o silêncio gelado, até que chega na frente de Pedro. Pedro arregala os olhos, eu penso, e Pedro olha bem para Jesus e pergunta assim: tu me lavarás os pés a mim? Aí Jesus olha para ele e diz: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro radicaliza: não, os meus pés tu não vais lavar. Não, os meus pés não. Eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto de seres um escravo. Não, os meus pés tu não vais lavar. Aí Jesus olha bem para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro toma um susto, e ele era radical 880, diz: então o senhor, já que o negócio é esse, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor pode me dar um banho completo. Aí Jesus: não, Pedro, é você que não está entendendo agora. Todos vocês já estão limpos, exceto um, Judas Iscariotes. Só precisa lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Todos vocês, exceto Judas, já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e esse lavar acontece uma única vez na vida e nunca
nunca mais precisa se repetir, mas todos aqueles que já foram regenerados precisam constantemente serem lavados pelo processo contínuo da santificação. Ali Jesus fala para eles do céu, da casa do Pai, da segunda vinda, do derramamento do Espírito. Aí Jesus ora por eles, ali Jesus institui a ceia, ali Jesus canta um hino, e dali diz a Bíblia que Jesus desce para o Monte das Oliveiras, para o jardim do Getsemane. Quando Jesus está descendo, ele fala assim para os seus discípulos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se encosta em Pedro, diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta. Senhor, eu estou entendendo o que está acontecendo, Jesus. Eu sei que nos bastidores aí o Sinédrio está tramando a tua prisão, a traição, está tramando te matar depois da festa. Eu sei de tudo, já percebi esse negócio, e eu sei que o negócio vai pegar. E deixa eu dizer uma coisa para o senhor: os meus colegas aqui, eu acho que eles não vão aguentar, eles são fracos para isso. A hora que a coisa pegar, eles vão fugir. Agora deixa eu dizer para o senhor uma coisa, presta bem atenção. Eu sou um cara batuta, a corda não rói do meu lado, pode ter certeza. Ele que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aí Jesus olha bem para ele: em verdade te digo que nesta mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedrão calou, cabisbaixo, silencioso, se dirigiram ao Monte das Oliveiras. Lá era uma prensa de azeite, Getsemane. E diz a Bíblia que Jesus deixa 8 dos seus discípulos para trás, porque Judas não está entre eles. Pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Vem comigo. Diz a Bíblia que quando Jesus fica só com os 3, ele abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. Diz a Escritura que agora Jesus deixa os 3, avança sozinho para o interior do jardim, e ele, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, põe o rosto no chão, tomado de uma terrível angústia, uma angústia de morte. E diz Hebreus 5:7, que ele oferece àquele que podia livrá-lo da morte forte clamor e lágrimas. E ele começa a orar e começa a chorar, começa a orar e começa a chorar, e ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora e diz: Pai, se possível passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não seja feita a tua vontade. A grande pergunta é: que cálice era esse? Será que era certeza que os seus discípulos o abandonariam? Será que era certeza de que ele seria preso? Será que era a convicção de que ele seria cuspido e esbordoado no Sinédrio? Será que era a certeza de que ele seria levado ao pretório romano e Pilatos o condenaria à morte de cruz? Será que era a certeza de que a multidão gritaria em frene: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o? Será que era a certeza que ele seria esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus, 6 horas, com cãibras, com sede, com dores? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice era esse? Esse cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Este cálice era o juízo de Deus, que deveria cair sobre nós. Este cálice era a certeza de que ele, sendo amado do Pai, gritaria da cruz: Deus meu, por que me desamparaste?
Esse cálice era a consciência de que Deus lançaria sobre ele a iniquidade de todos nós e que ele carregaria sobre o seu corpo no madeiro com os nossos pecados. Esse cálice era a certeza de que agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta dos seus joelhos e vai para os discípulos, eles estão dormindo. E Jesus não acorda todo mundo, não. Jesus só acorda Pedro, dá uma balançada nele e pergunta assim: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Jesus volta para o segundo período de oração e prostra com o rosto no chão e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras. Diz Lucas que vem um anjo do céu e o consola, mas não o consola no sentido de tirar a dor, consola no sentido de prepará-lo para uma dor ainda maior. Quando ele se volta para os discípulos, eles ainda estão dormindo. Mas Jesus volta para o terceiro período de oração, e agora a angústia é maior, agora a luta é mais terrível, agora o inferno reúne toda a sua corja e joga em cima de Jesus todo o bafo de Satanás, porque agora Jesus molha o chão, não apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. E prestem bem atenção, irmãos, que a angústia de Jesus acontece aqui no Getsemane, é aqui que ele trava a batalha, é aqui que ele luta a mais terrível guerra da humanidade, uma batalha de sangrento suor, por amor a você e a mim, para trazer salvação para a nossa vida. Se você perceber, a partir daqui não tem mais angústia em Jesus, não tem mais angústia. Quando ele se levanta desse período de oração, não tem mais angústia, a angústia foi embora, ele venceu, ele triunfou, ele suou sangue, não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade do Pai. Quando as pessoas se apresentam para prendê-lo, ele é quem se apresenta. A quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Eles caíram por terra. A partir daqui ele é levado ao sinédrio, ele é cuspido, ele é espancado, está firme como uma rocha. A partir daqui ele é levado ao pretório romano, Pilatos o açoita, Pilatos o sentencia à morte e cruz, e ele caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. A partir daqui as mulheres choram pelas ruas de Jerusalém, e ele pergunta: não choreis por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos. A partir daqui ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num instrumento para a glória de Deus e para a nossa salvação. Não tem angústia. Diz a Bíblia que naquela noite eles se dispersaram, todos os discípulos, inclusive Pedro. Tem coragem, é covarde, vai seguir Jesus de longe. Mas ele consegue entrar lá, acompanhado de João, no pátio da casa do sumo sacerdote. Lá tem uma fogueira, a noite está fria, ele encosta bem perto da fogueira para se aquecer, quando passa uma criada. Ela olha bem para ele e diz: tu também estavas com ele. Aí o Pedro nega diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes, e negou Jesus. Aí ele sai do pátio, vai para o alpendre. Aí passa uma criada e comenta assim lá para as pessoas: aquele lá é discípulo de Jesus, estava com ele. E aí diz a Bíblia que Pedro não apenas nega não, agora ele jura: eu juro que eu não conheço esse homem. Aí de repente chegam alguns homens, talvez daqueles que estavam lá no Getsemane para prender Jesus, e olha bem para Pedro, diz: tu és discípulo dele mesmo. Esse teu modo galileu, esse sotaque nortista seu é inconfundível, você é discípulo dele mesmo. E diz a Bíblia agora que ele não só nega, não só jura não, ele começa a falar blasfêmia, ele começa a falar impropério, ele começa a falar palavrão, ele diz: não sei o que diz, eu não conheço esse homem, me deixa em paz. Nessa hora o galo cantou, para acordar-lhe a consciência, e Jesus cravou nele o seu olhar, e diz a Bíblia que caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente. Naquela noite Jesus foi cuspido, espancado, e Pedro não estava lá. Na sexta de manhã o sinédrio se reuniu às pressas,
para costurar duas acusações contra Jesus: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Pedro não estava lá. Jesus é levado ao pretório romano e Pilatos o condena à morte, morte e cruz. Pedro não estava lá, nem para ajudar Jesus a levar a cruz. Foi outro Simão que precisou ajudar isso. 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Pedro não está lá. 3 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito ao Pai e morre. Pedro não está lá, nem para lhe dar um sepultamento digno. Foi preciso que 2 membros do Sinédrio fizessem isso. Jesus é sepultado. Pedro não está lá, no sepultamento. Passa o sábado, o silêncio da morte. Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de madrugada, não é Pedro, são as mulheres que vão ao sepulcro. Quando chegam, uma surpresa, a pedra está rolada, o túmulo está aberto, entra, o túmulo está vazio. Quando elas estão saindo, um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E o anjo tem um recado para elas: olha, eu tenho um recado aqui, ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Ué, mas como assim? Por que Pedro? Ele não é discípulo? Por que a menção dele? É porque a essas alturas, Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, coisa nenhuma, é apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que Jesus não desiste de você, apesar dos seus fracassos, apesar das suas quedas, apesar de seus deslizes. Ele não abre mão da sua vida, Ele não desiste de você. Agora pensem comigo, queridos, como é que foi essa caminhada de Pedro de Jerusalém para Galileia? 150 quilômetros, a pé. Eu acho que cada passada que Pedro dava era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu acho que ele devia pensar o seguinte: quando Jesus encontrar comigo, ele vai me quebrar o meio, ele vai me arrebentar todo, ele vai me humilhar demais, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer: você é um covarde, você é um fracassado, você é um desertor. E eu sou um fracassado mesmo. Quando ele chega, Jesus não está lá. Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é nota de rodapé. Nós devíamos orar mais pelos líderes. Sabem por quê, irmãos? Não tem líder neutro. Todo líder é alguém que influencia, ou para o bem, ou para o mal. Líder é bênção ou é maldição. Porque Pedro é um líder. Ele diz assim: eu vou pescar. Os outros disseram: pois nós vamos contigo também. Mas o que significa eu vou pescar? Estou estressado? O que significa eu vou pescar? Preciso ganhar uma grana? Não. Eu vou pescar significa o seguinte: fim de linha para mim. Acabou meu projeto. Não tem mais futuro, só tem passado. Não dá mais, chegou o fim. Não dá para ser discípulo mais, não dá para ser apóstolo mais. Vou voltar para as redes, vou voltar para a pesca, vou voltar para o meu passado. Estou de malas prontas para voltar para o meu passado. Acabou o meu projeto de vida com Jesus. Quando você se afasta de Deus, nem pescar você consegue mais, sabia? É Jesus quem fecha o seu caminho. Porque só tem um caminho certo, é voltar para os braços dele. Não tem outra saída. Naquela noite eles não pegaram nem um lambari, Estavam voltando, o dia está quase amanhecendo, sem nada. Só que um personagem está caminhando lá na praia. O dia está quase amanhecendo, eles não sabem quem é. 100 metros da praia, 200 côvados. E de repente esse personagem que está caminhando na praia se dirige lá no barco assim: covardes! Foi assim? Ah, não foi. Filhos. Tem nessa única palavra mais de uma tonelada de graça.
filhos, para um bando de covardes, para um bando de desertores, filhos. É assim que Ele olha para você e para mim, apesar dos nossos deslizes, filhos. Tendes aí alguma coisa de comer? Essa pergunta não foi feita porque Jesus precisava dessa informação. Essa pergunta foi feita para acordar a consciência daqueles homens. E eles responderam: não. Ele diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos nesta noite conhece as profundezas do mar e domina sobre os peixes do mar. Quando eles lançam as redes, 153 grandes peixes começam a pular nas redes. E aí João, que tinha uma percepção mais aguçada, disse: Pedro, Pedro, Jesus chegou, Pedro, ele está aqui, Pedro, é ele, Pedro. Quando Pedro percebeu que era Jesus, mais uma vez ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, bota a roupa, 100 metros nadando, coração acelerado, os olhos esbugalhados, e ele disse: agora ele vai me quebrar, ele vai me humilhar, ele vai me arrebentar todo, ele vai botar o dedo no meu nariz, eu tenho que enfrentar essa hora. Quando ele chega na praia, um susto, ele vê na praia um braseiro, com pão e com peixe. O que significa aquele braseiro ali? Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali para dizer o seguinte para Pedro: Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui, Pedro, para ensinar para você uma lição. Ô Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Na mesma geografia que você caiu, Pedro, eu vou levantar você. No mesmo lugar que você me negou, Pedro, você vai me confessar. Na mesma geografia que você foi completamente covarde, eu quero que você tenha coragem de dizer: eu te amo, Senhor. Entenda isso, Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. É por isso que eu pus esse braseiro aqui. Depois que Jesus o alimentou, o aqueceu, Jesus se aproxima de Pedro e faz a seguinte pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Amar mais do que os outros? Não basta amar igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta para ele? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus lá atrás? Eu te amo mais do que os outros, eu sou mais crente que os outros, sou mais espiritual do que os outros, eu sou mais fiel do que os outros, eu sou melhor do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda mantém a mesma ideia, a mesma opinião a seu respeito? Você ainda acha que você é melhor que os outros? Você ainda acha que você é mais crente que os outros? Você ainda acha que você é mais espiritual do que os outros? Você ainda acha que você é mais fiel do que os outros? Você ainda mantém a mesma opinião a seu respeito, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Terceira vez. Ele ficou triste. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes o Pedro negou. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: ô Pedro, eu estou lhe fazendo esta pergunta 3 vezes para você entender uma coisa, meu filho. Para cada queda sua, Pedro, tem uma dose suficiente da graça para restaurar você, Pedro. Você negou a primeira vez, Pedro? A graça é suficiente. Você negou a segunda vez, Pedro? Pois a graça é suficiente. Você negou a terceira vez, Pedro? Pois a graça é suficiente para restaurar você, Pedro. Sabe por quê, Pedro? A minha graça é maior do que o seu pecado, Pedro. Meus irmãos, tem nesse texto
uma beleza e uma riqueza que não consegue passar para a língua portuguesa. E eu explico. 2 verbos foram usados aqui para a palavra amor. O verbo agapau e o verbo filéu. O ágape é o amor sacrificial, que dá a vida pelo outro. Filéu é o amor de amigo, eu gosto. Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, Jesus pergunta assim: Petros, agapas me. Tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, tu me amas a ponto de morreres por mim. Pedro não responde essa pergunta. Não responde. O que Pedro responde é mais ou menos o seguinte: Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti, eu não estou pronto a dar minha vida por ti, eu só gosto de ti. E respondeu: Filose, Filose, eu te gosto, o amor filéu, mas amor ágape eu não tenho. Aí Jesus perguntou a segunda vez do mesmo jeito: Petros, agapas me, tu me amas com amor ágape, tu me amas com amor sacrificial, tu estás pronto a morrer por mim? Pedro respondeu do mesmo jeito: Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto a morrer, eu não estou preparado para dar minha vida por ti, eu só gosto de ti, Filose, Filose, eu gosto de ti. É só isso, Senhor. Por que ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Porque Jesus passa a usar na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro usara nas 2 respostas anteriores, o verbo filéu. Então Jesus pergunta para ele: Petros, fileis-me, pelo menos tu gostas de mim com amor filéu? E Pedro respondeu do mesmo jeito que das vezes anteriores: Filose, eu só gosto do Senhor. O que significa isso? Quando Pedro, confiando em si, disse para Jesus: por ti darei minha vida, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha poder nele mesmo para dar a vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Se você notou, meu amado, Jesus restaurou Pedro e restaurou o ministério de Pedro. O ministério de Pedro: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você que veio aqui hoje, você que é pastor, você que é presbítero, você que é diácono, você que é professor de escola dominical, você que é líder na igreja, talvez você foi um homem que já foi grandemente usado por Deus, talvez você já foi uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, talvez você foi uma pessoa de linha de frente na igreja, de vanguarda na igreja, e hoje você se machucou, hoje você se feriu, hoje você caiu, hoje você está desanimado, hoje você está pensando em largar o ministério, hoje está pensando que não tem mais jeito para a sua vida. Pois eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta noite para restaurar a sua vida, para restaurar o seu ministério e para colocar na sua mão de volta o cajado de pastor. A partir de hoje, a partir de agora, Pedro é um outro homem, Pedro é um homem restaurado, Pedro é um homem de oração, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, Pedro prega e os corações se derretem, Pedro ora pelos enfermos e eles são curados, Pedro enfrenta a prisão, Pedro enfrenta a açoite, Pedro enfrenta a morte, e ele não teme mais nada, ele é um gigante de Deus. E é nesse contexto, irmãos, que aparece o versículo 18, quando Jesus diz para ele assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Jesus quis dizer o que com isso? Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pois bem, vocês sabem que no dia 17 de julho do ano 64, Nero pôs fogo em Roma, e pôs a culpa do incêndio nos crentes. Os crentes foram crucificados, os crentes foram queimados em praça pública, os crentes foram jogados nas arenas, os crentes foram massacrados e torturados, e 2 líderes da igreja foram presos, Paulo e Pedro. Paulo era um cidadão romano, tinha direito à cela especial, mesmo martirizado, enfrenta uma morte rápida, ele foi degolado. A espada tosa a cabeça, não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Mas Pedro era um cidadão comum, e a pena de morte no Império Romano para um cidadão comum era a crucificação. Aqui cessa o relato bíblico, a história nos toma pela mão.
E diz os historiadores que quando Pedro foi levado à execução, o seu algoz estava para crucificá-lo e ele disse: crucifique-me, crucifique-me, mas eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifique-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Sabe o que me impressiona? Foi depois que Jesus explica para Pedro que na velhice ele seria crucificado, é que Jesus disse para ele: segue-me, segue-me, segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para os aplausos do mundo, é segue-me para a morte, é segue-me para a cruz, é segue-me para o sacrifício, é segue-me por martírio. E eu termino aqui fazendo uma pergunta para você. O que Pedro sentiu no corredor da morte, hein? O que é que ele sentiu no corredor da morte? Você e eu já assistimos cenas terríveis na televisão, em países que têm pena de morte, o drama que é a contagem regressiva, o sofrimento da família, a angústia da pessoa que vai ser executada, onde chega a hora da execução. E Pedro, o que sentiu? Ele relata para nós, ele conta para nós o que sentiu no corredor da morte. Então abra sua Bíblia aí, confira comigo, na sua segunda carta de Pedro, capítulo 1, ele vai contar o que ele sentiu. Olha aí por favor, versículos 14 e 15. Ele diz o seguinte no versículo 14, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ele está certo, não tem dúvida, como Paulo, a hora da minha partida é chegada. Deixarei o meu tabernáculo, ou seja, vou morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, a morte dele foi revelada por profecia, dada por Jesus. Você vai ser crucificado. Agora olha o verso 15. Mas de minha parte, estou pensando em me aposentar. Não é isso. Estou pensando em dizer que Nero é o culpado do incêndio de Roma. Não é isso. Estou pensando em me defender. Também não é isso. Estou pensando em fazer um grande levante contra Nero e dizer que eu sou inocente. Também não é isso. Mas de minha parte, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois de quê? Da minha partida, do meu êxodo, da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai acabar com o meu ministério. Roma vai me matar, mas a palavra de Deus vai continuar viva. Roma vai me matar, mas a influência da pregação vai continuar acesa no coração de vocês. Porque o que importa, irmãos, não é o pregador, é a pregação. O que importa não é o obreiro, é a obra. O que importa não é o evangelista, é o evangelho. O pregador morre, a obra de Deus continua. O pregador tomba, a palavra de Deus prossegue. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eterna. Não tem perseguição, não tem ceticismo, não tem crítico, não tem fogueira, não tem fornalha, não tem nada que possa destruir a palavra do Deus vivo. O pregador vai ser crucificado, o pregador vai ser degolado, o pregador vai ser queimado vivo, o pregador vai morrer, mas a obra de Deus vai continuar. A palavra de Deus continua viva, ela é indestrutível. Louvado seja o Senhor. Oh, amados irmãos, que Deus restaure o vigor de um cristianismo viril e maiúsculo na nossa geração. Numa época em que o cristianismo está sendo atacado, desfigurado e completamente diluído, que Deus nos dê graça para vivermos uma vida cristã superlativa e abundante para a glória de Deus. Porque o que importa para um crente não é como ele morre, é como ele ressuscita. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje, que Deus inflame a nossa alma de um santo fervor, em nome de Jesus. Amém.